Gravando. Então, bom dia a todas, a todos e a todos. Bem-vindas, bem-vindas e bem-vindos ao quarto encontro dos Diálogos Decoloniais, que é uma iniciativa, um projeto de extensão dos DESCOM. E antes de começarmos o nosso encontro, eu vou apresentar para vocês quem somos e o que fazemos, nós que estamos à frente dessa iniciativa. Como falei, nós somos um grupo de estudos oriundo de um projeto de pesquisa chamado Epistemologias Subalternizadas e Comunitárias, que deu origem a esse grupo de estudo denominado Descolonizando a Comunicação, a nossa sigla DESCOM. Quem integra o DESCOM são pesquisadoras e campo da comunicação, que transitam por diversas áreas das ciências humanas e sociais, e que tentam pensar em uma perspectiva decolonial, insurgente, transdisciplinar, e em agenciamento com saberes produzidos em locos epistêmicos inferiorizados, invisibilizados pela matriz hegemônica eurocêntrica de produção de conhecimento. No DESCOM, pesquisamos e debatemos epistemes que questionam a colonialidade do poder e do saber e tentamos levantar possibilidades de pensar a comunicação, a sociedade, a cultura, o sujeito, a identidade, as relações étnico-raciais, as relações de gênero, a sexualidade, que julgamos relevantes para a contemporaneidade, a partir das vozes, os corpos e os pensamentos invisibilizados e marginalizados pela ciência, ou pelo menos por sua versão hegemônica. Fazemos isso através de encontros de estudos como este, que antes eram presenciais e aqui, a partir desse semestre, estão sendo virtuais, através da publicação semanal de ensaios na coluna Diversidades, do portal de divulgação científica Nossa Ciência, que sai em toda segunda-feira, através da produção de conteúdos para as nossas redes sociais, especialmente Instagram e Facebook, além da produção de artigos científicos, e neste momento estamos trabalhando também na produção de um livro de estudos decoloniais. Mesmo cientes das contradições e complexidades de qualquer prática descolonizadora e de que a disciplinariedade e a hierarquia do bio- e necropoder ocidental moderno agem incessantemente em nossas subjetividades e em nossas relações, em nossa prática acadêmica tentamos o máximo possível produzir reflexões e afetos de forma horizontal, dialógica e cooperativa. Por isso, tanto em nossos encontros quanto em nossa produção acadêmica e de divulgação científica, não hierarquizamos entre docentes, estudantes de pós-graduação, estudantes de graduação e colaboradores, detentores de saberes não acadêmicos, assim como não hierarquizamos saberes nem linguagens. Defendemos uma escrita acadêmica que tensione as normatividades cientificistas instituídas e, como mostrei, temos uma intensa atividade de produção fora da academia, através da coluna Diversidades, que favorece uma escrita mais livre, enraizada nos corpos e nas vivências dos sujeitos que a geram. Isso é um pouco do que somos e do que fazemos. Com os diálogos decoloniais, esperamos ampliar as nossas conexões e o horizonte dos nossos vínculos epistêmicos, afetivos e políticos. Nosso quarto encontro, o último deste semestre e, portanto, também deste ano, tem como tema decolonialidade, educação e pensamento emancipatório, e vai ser conduzido pela querida pesquisadora do DESCOM, Sara Fontenelle Santos. Piauiense, da cidade de Parnaíba, de onde está se conectando conosco. Sara é jornalista, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, co-idealizadora da plataforma de comunicação popular e colaborativa O Corre Diário, além de praticante e estudiosa de yoga. Sara irá apresentar e discutir o texto Lo Pedagógico y lo Decolonial, Entretejiendo Caminhos, de Catherine Walsh. Catherine Walsh é intelectual, pedagoga e ativista social, atualmente professora na Universidade Andina Simón Bolívar, em Quito, Equador. Trabalhou com Paulo Freire nos Estados Unidos e há mais de 20 anos vive no Equador, onde atua junto a movimentos indígenas e afrodescendentes. O texto é um capítulo do livro Pedagogias Decoloniales, Prácticas Insurgentes de Resistir, Reexistir e Revivir, organizado pela própria Catherine Walsh. A dinâmica dos nossos encontros costuma ser assim: nós temos um momento no qual que hoje Sara vai apresentar o texto que será discutido e vai estimular uma reflexão a partir dos conteúdos do texto, e em seguida vamos abrir para o momento mais interessante e que costuma ser o mais intenso e instigante, que é a troca, o diálogo aberto entre todas e todos que estamos aqui. Então, sem mais delongas, agradeço
a todas e a todos pela presença, pela participação, não só nesse encontro, mas por ter nos acompanhado ao longo de todo esse semestre, dessa aventura virtual que estreamos nesse semestre, e que esperamos dar continuidade nos próximos semestres remotos da UFRN. Então, muito obrigado pela presença, desejo a todas e todos um encontro proveitoso e com você, querida Sara. Olá, bom dia, prazer estar aqui novamente. Bom rever as pessoas que estão aqui nessa roda desde o início do semestre, né? Foi um desafio a gente se conectar, mas que bom que conseguimos nos conectar a antigos corações e a novos, né? Que a gente conheceu aqui nessas jornadas de outros estados, de outras universidades. A gente já fica esperando pela carinha da Carla aparecer aí. Que marcou, né, a gente conhecendo outras pessoas, outras participações, então foi muito proveitoso, está sendo, né, muito proveitoso. E eu recebi esse desafio, bom dia, Laison Gabriel, né? Eu recebi o desafio de trabalhar esse texto, que é um texto incrível, da Catherine Walsh, que inclusive é um dos textos que primeiro vai demarcar o uso do termo decolonial, né? E por quê? Vai explicar por que porque ela faz essa preferência, essa escolha, né, que é uma escolha epistemológica e também política do termo. Eu queria propor que na dinâmica de hoje a gente seja uma roda mesmo, seja uma conversa. Então, quem tiver com vontade de trazer alguma conjuntura, alguma percepção, alguma fala, alguma crítica, já pode ir falando no meio da fala, acho que não precisa esperar para o final. Inclusive, se quiser ligar o microfone e falar, também não precisa nem pedir, pode fazer uso da palavra ou falar no chat, tentarei ficar aqui atenta ao chat, e aí vamos tentar trabalhar no paradigma da conversidade mesmo, né, da conversa, da organicidade dessa fala, né, desalienando a fala e construindo aí uma perspectiva o mais coletiva possível que a gente conseguir. Para começar, eu queria só que, para a gente distensionar, né, como... Sim, a Carla já está contribuindo aqui, dizendo que o grupo tem ajudado, né, a enfrentar tantas dificuldades nesses momentos pandêmicos e de necropolítica. De fato, é isso que a gente pretende, né, quando a gente, inclusive o texto vai trabalhar isso, do pedagógico decolonial, juntar, né, esses corações esperançosos e essa pulsão que vai no mesmo caminho, né, de autorreconhecimento, de auto-organização. Então, portanto, o pedagógico e o decolonial é essa construção mesmo que age, que convida para a ação, né, que convida para uma construção da ciência e do conhecimento que esteja em contínua dinâmica, né, em movimento, em transformação. Nunca uma ciência parada ou distante e objetivista. Também tem sido importante para mim, Carla, acredito que para muitos e muitas aqui. Eu só queria pedir que a gente, nesse momento, quem se sentir à vontade, né, procurasse encontrar o estado de presença, o estado de encontro. É muito difícil a gente aqui ver no máximo umas fotografias, né, então que a gente consiga estar realmente aqui presente, próximo, e eu queria sugerir que a gente começasse assim, quem se sentir à vontade, logicamente. Que a gente unisse assim, né, as mãos, os dedos, não sei se vocês estão conseguindo me ver, virasse assim na frente do peito, trouxesse essa energia para cá, elevar e expandir. Se a gente puder fazer isso mais 2 vezes, concentra aqui na energia do coração, eleva e expande, e vai procurando conectar com a respiração. Inspira, eleva
e expande. E aí vai procurando pouco a pouco se conectar, estar mesmo presente, buscando essa conexão de um estudo decolonial, que também é por uma construção epistemológica, política e de transformação, né? E aí espero que vocês tenham feito junto comigo, para mim já ajudou a tirar um pouco da tensão e do nervosismo de estar aqui à frente com esse texto. E aí eu queria começar dizendo assim, que a Catherine Walsh escreve esse texto, pelo menos a versão que eu li é de 2013. Então, ela vai fazer, de início, um balanço político, né, da situação na América Latina. E é interessante que ela convida, né, já no início do texto, o Stuart Hall, os argumentos de Stuart Hall, para dizer que os movimentos, né, que são políticos, os momentos, aliás, que são políticos, eles produzem movimentos teóricos. Então, o momento que a gente está aqui de mais embate, crise, né, de reorganização, ele também provoca um movimento teórico, e eu acho que é precisamente sobre isso que nós estamos nos debruçando e nos movimentando. Quando a gente vive assim um momento muito próximo da história, é difícil a gente perceber. Aí só daqui a uns anos é que a gente vai conseguir analisar melhor, mas eu creio que isso que nós vivemos hoje, de uma busca, né, por outra ciência, pela reconceitualização do conhecimento, da ciência, das epistemologias, é parte desse movimento político, né, dessas rachaduras, dessas rupturas, dessas movimentações que a crise tem trazido. Então, nesses momentos também, são momentos que geram teorias, que exigem, né, teorias. Mas aí, no entanto, não são teorias meramente verborrágicas, né? Não é simplesmente a teoria pela teoria, mas é uma teoria que funda, né, nas lutas sociais, na transformação, e que não são teorias do ponto de vista de uma linearidade que começa ali, até numa cronologia, né, bem delimitada, não, penso que seja como ela própria diz, são movimentos serpentinos, né, são movimentos de voltas, são movimentos complexos, e que trazem essa teoria que não são, como já havia dito, apenas arranjos bonitos, teóricos e tal, mas são processos que se fundam no caminhar, são caminhos, são mais do que falar, dizer, é ação, é construção de caminho, e como o próprio Paulo Freire diz, né, é andarilhagem, é estar caminhando e procurando entender a conjuntura, procurando entender o processo histórico, e a nossa corresponsabilização nesse processo histórico é que a gente vai criando rotas, né, de um pensamento que seja coletivo e que seja também importante, né, de vivência. É isso que a gente está comentando aqui, é uma teoria vivencial, é a experiência, a prática, que práticas teóricas podem nos levar a caminhos de autoemancipação, de auto-organização, de autolibertação. Então, são essas teorias que vão se forjando nos processos, né, nos movimentos, nos momentos políticos mais críticos, como esse que a gente vive hoje. Então, a própria crise, né, da colonialidade, do poder, sugere também que são rachaduras, são rupturas na ordem, né, sugerem transições, perspectivas de revoluções, mas que também são momentos para a gente ter muito cuidado nas análises, né, nas perspectivas, porque, por exemplo, o que a gente vivenciou na América Latina no início dos anos 2000, né? 2003, por exemplo, aqui no Brasil, a gente teve eleito um governo progressista. E em toda a América Latina, né, muitos países tiveram governos progressistas.
mas que, no entanto, muitas das políticas, muitos dos projetos ainda eram alinhados a uma perspectiva neoliberal, neoextrativista, nacionalista, de criminalização dos protestos, né? Por quê? Porque eram governos, muitas das vezes, de conciliação de classe, que tentava trazer para a classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, para a classe empresarial, para as classes capitalistas, enfim. E não condeno esses movimentos, por ora, o que eu estou fazendo não é dizer o que é errado ou o que devemos... a linha política que devemos seguir. O que eu estou apontando é que, mesmo nesse momento em que as democracias latino-americanas tiveram um fôlego, né, tiveram uma condição de respirar, mesmo assim, ainda não eram momentos de ruptura total com o sistema capitalista ou um momento propriamente dito revolucionário. Talvez os momentos de desestabilização, né, das condições do sistema capitalista, e colocando à frente figuras que eram centrais nos movimentos populares, nos movimentos da classe trabalhadora, mas também nos movimentos étnico-raciais, né, como foi em alguns países da América Latina, que tem à frente governos indígenas, né, mas que mesmo assim não conseguia causar essa ruptura total, o que traz para a gente uma necessidade de uma teorização ainda mais vinculada às classes populares, né? Ainda mais vinculada à luta do povo, porque a situação é extremamente complexa, né? Então, nesse momento de crise, né, capitalista e não só do capitalismo, mas uma crise civilizacional, né, da civilização ocidental mesmo, e da colonialidade do poder, posto que muitas vozes estão insurgindo, mas também ressurgindo, né, reocupando esses espaços, mas que exige da gente aí da gente que estuda para uma transformação social, delicadeza, né, no entendimento, para que a gente possa avançar cada vez mais e mais. Inclusive, a gente está saindo de um processo eleitoral agora, né, e esse processo eleitoral, em muitas capitais, deu a entender que o ódio ainda está pau a pau, né, mas também, em muitas situações, a gente conseguiu colocar aí à frente perspectivas mais alentadoras, né, para a gente. Por exemplo, 10 municípios brasileiros hoje vão ser administrados por prefeitos indígenas. Muitas mulheres trans, mulheres negras, pessoas indígenas foram eleitas para câmaras municipais, né, o que demonstra também que, para mim, esse governo do ódio já começou a cair quando o povo não baixou a guarda, né, quando o povo continuou auto-organizado. Então, se o processo eleitoral em muitos estados e muitas cidades, né, foi de desalento, para muitas outras também teve, assim, uma pontinha de esperança, e é isso que esse momento de crise traz, é esse momento que exige que a gente observe, perceba os detalhes, perceba as perspectivas que estão colocadas e as rachaduras possíveis, né, para os movimentos populares, para as classes populares, para os setores oprimidos da sociedade irem ocupando. Por exemplo, na capital do meu estado, que é Teresina, o segundo turno vai entre a extrema-direita e a direita clássica. Então, assim, muito ruim, né? Mas em muitos outros processos, em muitas outras cidades, né, conseguiram aí demonstrar que sim, é possível que o amor vença o ódio. Estou trazendo isso daqui porque estou tentando dialogar com o início do texto da Catherine Walsh, falando desses processos de teorização, né, que nos coloca aí os momentos de crise, os momentos de rachadura, para a gente entender também de que forma é que a gente vai
se posicionar, né? De que forma a ciência que a gente defende vai se posicionar diante desses desafios. E aí, inclusive, tem até ela traz uma frase do movimento zapatista, né? Não sei se eu vou lembrar direito, mas diz mais ou menos assim, que vocês escutam, esse é o barulho do mundo desabando e do nosso ressurgindo. Então, que a gente perceba que muitas vezes esse estrondo, né, ele está acontecendo e o nosso está ressurgindo, né? As nossas, na compreensão de que a história não é determinista, né? A história não é determinada, a história ela é aberta e cabe a gente ocupar o nosso lugar nela, né? E aí, assim, até trazendo um pouco de uma treta para pensar junto com vocês, porque existe uma coisa de alguns marxistas, não todos, mas alguns marxistas colocarem que a perspectiva decolonial não ataca, né, o capitalismo, não vai no cerne do capitalismo, porque se prende numa perspectiva, vamos dizer, ancestral, mas que não consegue apontar, né, as reais falhas do sistema capitalista. Mas, pelo contrário, eu penso que autoras como Catherine Walsh conseguem apontar, sim, qual é a tarefa do decolonial para viabilizar a derrubada, né, desse capitalismo. Se alguém quiser falar, gente... Alguém que está comentando aqui, quiser comentar algo? Lá vou eu. Não, desculpe, gente, eu sei que eu sou meio falante, mas eu fico sendo cutucada e, assim, vibrando aqui com vocês, então tem sido bem desafiante essa coisa de pensar, né? O progressismo, um momento tão complicado agora, onde muitas vezes, infelizmente, a visão... não, assim, grupos na área mais marxistas questionam muito isso, né, das identidades, né, como se isso fosse prejudicar a perspectiva, né, da luta de classes, né. Eu vejo, assim, que existe uma... eu vejo, não. Eu participo de uma perspectiva que é pensar na interseccionalidade, não dá para não pensar nisso, né? E eu acho que o fato de você trazer singularidades de cada grupo, né, isso não prejudica a visão de que precisamos unir os subalternizados, né? Seja na questão da colonização na América e na África vamos dizer, na Ásia, não é? Isso não invalida, não é dizer que tem lutas específicas, mas que essas lutas, novamente, elas são interseccionais, né? Porque as questões de gênero, tantas outras questões, né? Eu acho que isso não invalida a luta, pensar na luta de classe, do oprimido, etc. e tal, né? Eu acho que o Paulo Freire é bem rico nessa questão, porque ele foi olhar direto para o cotidiano de vida das pessoas, sem esquecer a questão mais macroestrutural, né? Então, é um desafio, né? Como a gente dialoga, né? A micropolítica com a macropolítica, não é? E como também a gente percebe como as coisas podem ter uma determinação social, mas elas não são o tempo todo capturadas por isso, porque existe muita potência. Nos vulnerabilizados, né, que são vulnerabilizados, não são vulneráveis, são vulnerabilizados, existe muita potência, né? A gente olha isso mais quando a gente vê os territórios de vida, quando a gente percebe tantas assim, vivências, experiências interessantes que não estão na mídia, claro que não estão na mídia. Eu fiquei bem mexida aqui com a eleição aqui no Rio de Janeiro. Não é simples, não é fácil, dá vontade, às vezes eu fico desanimada, pensar que aquela figura que não dá nem para dizer o nome, foi o segundo mais votado vereador aqui no Rio de Janeiro, é uma coisa assim, estúpida. A gente sabe que também que a questão dos eleitores
eles têm uma questão muito braba hoje em dia, que é o voto de cabresto, né? A presença maciça, a atual lei tomou conta da milícia no Rio de Janeiro, então não é muito simples também. Hoje eu estava numa conversa dizendo, mas é o desejo. Não, o desejo é um desejo capturado, né? Então, acho que a gente tem mais que pensar quais são as coisas boas que estão acontecendo, que não estão na mídia, e esse pensamento decolonial, descolonizador, eu acho que é uma questão que pode nos unir de uma forma mais propositiva, não é? De ficar só um pouco chorando as mágoas, né? É isso, desculpe interromper aí você, mas você me provocou. Eu agradeço, Carla, a sua contribuição. Se mais alguém quiser falar, eu uso. Sim, Tiago, pode falar. Só para colocar aqui que nesse momento também, para a gente entender que é um momento de avanço e de retrocesso, né? São momentos complexos mesmo, que a gente vai avançando e às vezes volta e quando volta a gente não, mas tudo que a gente conquistou, e aí como que mas é justamente a gente entender que a gente deu muitos avanços e aí, de repente, chegou esse processo, né, da ultradireita desanimando, né, os povos latino-americanos, mas que também a gente sempre na permanência dessa pedagogia de luta, né, que tem um horizonte decolonial, que luta, que requer essa aprendizagem, como Catherine diz, aprendizagem, desaprendizagem, a reaprendizagem, uma ação mesmo. E eu gosto muito quando ela fala da criação e da intervenção, que sem criação e intervenção a gente não consegue, de fato, caminhar nesse pedagógico decolonial, né, que exige, de fato, uma transformação. Pode falar, Tiago. Boa tarde, né? Desculpa, bom dia, né, pessoal? Eu acho fantástico, né, as coisas que estão aparecendo. Eu acho que é a primeira vez que eu estou, né, usando, né, o espaço da fala. Primeiro, assim, agradecer essa oportunidade, que eu acho que é muito bom, é sempre muito bem-vindo, né, que a universidade, dentro da universidade, né, essas rupturas, essas fissuras, elas cada vez mais, elas possam ir constituindo para que a gente possa, de fato, ter uma rede, né, a rede mais firme possível, né, e aí cada um, né, na sua singularidade, né, é um nó, e aí quanto mais a gente vai fazendo essas trocas, mais vai se fortalecendo, e aí a imagem da rede, né, ela vai também tomando uma proporção diferenciada. É muito bacana quem, né, já teve oportunidade e eu falo com uma experiência muito, muito breve, né, de ter contato, né, com povos tradicionais, de alguma maneira participar das suas ritualísticas, e me parece, eu vou daqui a pouco juntar com essa frase que eu botei do Nietzsche, que embora é um autor fora do nosso continente, mas eu acho que a gente também tem que pensar para além, né, dessas territorialidades, porque eu acho que tudo que já está produzido enquanto pensamento no mundo pode, né, ser a favor desse nó, né, para cada vez mais a gente entender para onde que a gente está indo, né? E, basicamente, ele está criticando a civilização, né? O Nietzsche é o autor das suas marteladas, então eu acho sempre bom, quando possível, retornar a ele. Mas olha que interessante, a gente, quando faz o movimento, né, de tirar o conhecimento lá dos mosteiros, dos copistas, e leva, porque hoje é a ciência moderna, a gente entra no nível, né, apenas da imanência, e que é muito importante. Houve uma série de processos e progressos, sim. Só que a gente perde alguma coisa que quem terá a oportunidade de acompanhar algum ritual mais tradicional, a gente perde o sentido da transcendência. A gente perde alguma coisa que está dizendo que, mano, você não está sozinho, não. Tem algum elemento conectivo que as nossas limitações cognitivas, sensoriais e de memória não dá conta de acessar. Tem uma transcendência que uma certa história muito, muito geral da civilização ocidental, ela foi profanando, ela foi desritualizando para entrar em outros rituais, né? Tanto é que, né, a gente pode falar que hoje o ritual é envolvido na grande civilização ocidental, dominada pelo dinheiro, como o Deus dinheiro, né? Não tem muito mais que falar sobre isso.
Mas quando a gente vai ter contato com, com esses povos mais tradicionais, com todas as idiosincrasias que acontecem, porque a gente está nessa ambivalência, a gente percebe que, pera lá, tem alguma coisa diferente para eu poder experienciar. E quando eu consigo me entregar para algum ritual e percebo que eu saio diferente, talvez me dizendo alguma coisa em termos da natureza mesmo, né, que fosse interessante. Aí vem, né, essa perspectiva de desconstruir, para quem sabe alguma coisa nova poder nascer. Mas me parece que a gente vai ter muita dificuldade enquanto a gente não tentar conciliar o sentir e a razão, né, o pensar, né, e que sentir é esse, né, quais são as coisas que nos conectam, que nos envolvem, e aí me parece, de novo, retomando, esses povos mais tradicionais, e que eu estou aqui só generalizando, parece que eles têm alguma coisa muito antiga, muito ancestral, muito importante para voltar a ser dita, na oralidade mesmo, na transmissão, nos rituais, e que a gente possa sentir o que significa isso, para quem sabe em espaços como esse, institucionalizados, por relações de saber e de poder, algumas coisas possam estar sendo promovidas, né? E aí, com isso, algumas mudanças, quem sabe, possam acontecer. Isso eu queria falar. Obrigado. Obrigada, Tiago Jorge, né? Gratidão pelas suas palavras e vou dar continuidade ao que você disse, né? De fato, essa luta da gente, né, do decolonial, é também uma luta que evoca, né, que chama para a roda, para a mesa, as memórias, né? As memórias de larga duração, como diz a Catherine. Então, assinalar, né, que essas práticas teoréticas, como ela chama, essas práticas teóricas e pedagógicas, elas são de ações e de caminhos muito lá atrás. Então, não se trataria precisamente de nascer algo novo, mas de recriar a partir dessas memórias, né, das memórias coletivas dos povos que foram subjugados, que tiveram sua palavra alienada, né, que tiveram suas condições de existência sufocadas. Então, é precisamente sobre isso que o pedagógico decolonial vai invocar, né, vai trazer para cá. Então, é esse caminho, né, esse caminhar, e aí eu vou dizer, caminhar teórico, no sentido de que não é uma ação separada, né, inclusive os nossos ancestrais não separavam corpo, mente e espírito, né, então é uma integração, o que o pensamento ocidental continuamente fez, separar o que é corpo, o que é mente, o que é espírito, e dar profunda atenção ao que vem da razão, ao que vem da mente, sem perceber que esse apagamento dos sentidos nos coloca numa condição de desumanização, de alienação de nós mesmos, né? E aí trago, inclusive, Marx, né? Que vai falar da alienação de nós mesmos, da alienação da natureza. A gente se aliena da natureza, a gente se retira da condição de sermos um, né? E aí a gente vai se distanciando dessa transcendência que Tiago falou. Então, o pedagógico decolonial é esse horizonte mesmo, esse horizonte histórico que reivindica aquelas memórias, né, que reivindica os sentidos, que não nega a razão, mas que também coloca, né, todos os sentidos ali na baila, né, na precisão dessa compreensão, que é universal e que é transcendente. Então, a razão, né, desse pedagógico decolonial é isso, é adquirir sua razão, sentido político, social, cultural, existencial, de tudo mesmo, né, como apostas que estão arraigadas na própria vida. Não é algo que a gente vai tirar daqui, do que a gente vive, do que a gente existe, sai da própria vida. Eu tenho uma amiga, que é a professora Maria Sueli, e ela sempre diz isso, é preciso fazer política do cotidiano, é preciso fazer política vivencial,
fazer política com o vizinho e a vizinha, porque a gente fica no mundo das ideias, sai do mundo da vida, né? E aí ela é habermasiana mesmo, e reivindica essa questão do mundo da vida, né, de Habermas, mas é no sentido de dizer mesmo que as memórias estão aqui, né, as memórias coletivas, e são essas memórias que permitiram que esse legado chegasse aqui, mesmo que tentassem sufocar, descaracterizar, subalternizar, mas foram essas memórias que chegaram até aqui e que fez com que nós que estamos aqui, né, 49 pessoas, conversando sobre o decolonial, fez com que a gente estivesse aqui e dissesse, ó, tem que ressurgir, tem que insurgir, tem que ressurgir, tem que colocar no centro da pauta, tem que, a gente não pode conceber mais uma ciência que tira do centro os conhecimentos vivenciais, os conhecimentos práticos. Então, vamos recriar a ciência, vamos reconceitualizar a ciência, né? Porque a ciência, acredito eu, é algo que deve transformar as vidas, que deve estar no cotidiano. A ciência é algo que deve servir às possibilidades de uma melhor vida, né? Do bem viver, enfim. E não o contrário, né? Uma ciência que é distante, é objetivista, excludente. E aí, quando ela vai falar dessa memória coletiva, né, ela diz que recorda os ancestrais, né, andrógenos, homens, mulheres, líderes, sábios e sábias, guias espirituais, que com suas palavras, né, e ações nos ensinaram a existir de forma digna, né, e compreendendo sempre que essa memória coletiva, ela é completamente ligada a processos que não estão sozinhos, como o Jorge acabou de dizer, né? Nós não estamos sozinhos, nós estamos aqui conectados a um outro mundo, né? Da natureza, e ela vai dizer de vivos e mortos, de humanos e outros, né? Que somos parte, né? Dessa própria Mãe Terra. E aí eu lembro também do Muniz Sodré, quando ele vai dizer algo parecido, né? Que o processo da palavra, ele vai se fundando não na mente, mas também vai se fundando numa coletividade, numa comunidade que é uma corporeidade que envolve humanos, não humanos, vivos, mortos, visíveis, invisíveis, né? Porque entende essa transcendência. E, de fato, parece que está cada vez mais difícil esconder que existem essas conexões, que o que a gente não vê também existe, e o que a gente não vê também movimenta o mundo físico, movimenta o que é visível, né? Então, essa memória coletiva é o que vai dar sentido, que vai articular a nossa força, as nossas ações, né, para esse decolonial, para que a gente possa caminhar na construção dessas vivências, retomar essas vivências. Então, a memória coletiva também, né, como essa aposta decolonial, que vão nos mostrar que houveram tentativas de apagamento, mas que existem, sim, rastros, pegadas, linhas, né, nesse tempo que vão nos permitindo quebrar a racionalidade moderna e quebrar esses binarismos, né, dicotômicos da razão, da emoção, do vivo e do morto, do que é presente, né, enfim, natureza versus humano, enfim, natureza versus cultura, mente versus corpo, civilizados e bárbaros, enfim, precisamente o que coloca para a gente dizer que será que as coisas são assim binárias, né? Se a gente for ver também as filosofias ancestrais indianas, elas vão falar sobre isso, né? Da não dualidade, do que não é separado, né? Do que vai se fundindo e vai encontrando razão de existir nessa circularidade,
nessa complementariedade, né? E o pensamento que eu diria não só tal, mas para mim capitalista mesmo, ele trouxe esse processo binário, separatista, segregacional. Assisti um curso com o indígena, né, o sábio indígena Cacá Verá, em que ele fez fez um apanhamento histórico da ancestralidade ocidental, e aí, em alguns momentos, ele dizia, olha só aqui, dos druidas, como era algo muito parecido com a ancestralidade nossa, né, indígena, e aí ele foi mostrando como esse processo, né, dos celtas, né, foi sendo minado também por essa ocidentalização, que aí eu vou chamar de capitalismo. E aí eu entendo da gente apontar a ocidentalização, mas também entender que essa ocidentalização ela é capitalista, né? Existe uma estrutura aí que foi pensada para arrasar todo o processo de construção coletiva, todas as relações que nos colocavam em transcendência, né? Todas as culturas e as formas de resistência, né? Dos antepassados que pudesse tirar a possibilidade de um fortalecimento capitalista, né? Que é internacional, mundial, e que também não pode ser combatido apenas localmente. E nem pode existir só localmente, né? A possibilidade do capitalismo existir é justamente essa globalização, e aí por isso a necessidade de uma homogeneização, né? Então, entendendo aí essa memória coletiva, né, e diria até ancestral, como uma reafirmação, né, desses ensinamentos, desses guias, dos mais velhos, dos antepassados, que vai nos dizendo que é possível, sim, uma outra forma de vida. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém tinha comentado aqui, deixa eu abrir aqui o chat. O Tiago falou, né? Tudo que alimenta e atualiza o inconsciente coletivo não deixa de ser efeito da ação política no mundo. É exatamente por isso que o capitalismo quis minar, né, essas nossas possibilidades conectivas aí com o universo, né, com a natureza, enfim. E aí, faço um comentário também que o processo de trazer aqui uma frase, né, que ela traz no texto de uma indígena, ela diz assim: somos a palha do cerro, eu acho que é monte, né, cerro seria monte, algo assim, que arranca e volta a crescer, e a palha do cerro, e da palha do cervo recobriremos o mundo. Então, é dizendo que aquela palha, né, dos montes, aquela palha que sempre é cortada, ou de qualquer chão, né, que é cortado, e aí eu diria até que o mato que é cortado, algo que é cortado e que volta a nascer constantemente, teimosamente, né, é essa mesma palha que vai recobrir o mundo, que vai insistindo nessa presença, que vai dando provas de reexistir, de reexistência, né? De resistir e voltar e dizer que essa terra é nossa, que essa terra é coletiva, né? E que é partilhável, né? E nisso, né, o que eu observo, que num momento, assim, de mais ataque, né, às populações indígenas, por exemplo, foi o momento em que mais sempre são, né, os momentos em que mais se reaviva essa memória. Sempre que um grupo é atacado, ou uma etnia, ou uma raça, é também um momento de reavivar, assim como os povos negros, né, também que sempre reivindicam os seus antepassados, nos momentos mesmo em que são achincalhados e perseguidos, né,
Então, é isso, porque volta, a memória retorna, e a memória desses antepassados é que nos ensina, e eu diria até que nos ensina a desaprender as artimanhas do capital e nos reconectarmos aos ensinamentos mais primeiros, né, mais antigos, mais intrínsecos, né, ao ser. E aí, acreditar nisso, né, que a gente vai voltar a crescer e vão arrancar e a gente vai continuamente voltar a crescer com a mesma vontade ou com uma vontade ainda mais voraz, né, de cobrir esse mundo dessa memória, de recobrir o mundo dessa verdade, né, para fazer justiça também aos nossos ancestrais. Então, é o ressurgimento, né, desse mundo que pode até ser novo, porque vai se conectando a outras aprendizagens, né, mas também é um mundo que ressurge, não é um mundo que surgiu sem conexão. Acho que é sobre isso que a gente diz, outro mundo possível, um mundo onde caibam muitos mundos, né, um pluriverso, é sobre isso, né, pensar nessas bases aí que nos permitiram chegar aqui. Só um instante. Então, e por isso que é preciso reivindicar essas práticas, né? O Ailton Krenak, naquele livro do Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele vai dizer que os povos indígenas sobrevivem porque conseguem reinventar as suas subjetividades, conseguem resistir pela memória dos antepassados e também na recriação, né, da arte, das suas subjetividades, que são muitas e são ricas, né, são diversas. Então, ressurgir com essas práticas de outro viver é o que nos coloca ainda, né, nesse esperançar por autonomia, desafiando, né, não só o mau governo, mas também as matrizes do poder moderno, né, colonial e capitalista. E é nessas práticas, né, que a gente vai abrindo as condições de uma ciência crítica, de uma condição de estar no mundo, né, de outra forma, refazendo esse que fazer, né, refazendo o que fazer é ótimo, mas entendendo também que no modo em que a gente faz, que a gente opera nas diferentes ciências, né, seja na comunicação, no direito, enfim, a gente também opera sob o signo do poder e do fazer colonial, né, então, essa criticidade na ciência, ela é necessária também para as práticas fora, né, das universidades. Então, às vezes a gente é muito criticado por dizer, isso é uma luta academicista, isso é uma coisa que está restrita à universidade, mas de onde saem os profissionais que estão aí colonizando o mundo, né, se não for da universidade? Eu também acredito numa universidade que seja viva, né, que resgate as pedagogias do Estado, sentir, de ser, de existir, mas que esteja junto, né, às causas populares. Então, assim, que faz sentido toda essa discussão que a gente está fazendo aqui no semestre inteiro. Eu não sei, vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Parece que eu estou travando. Aqui está tudo Sara, bem. vemos perfeitamente. Às vezes eu olho o meu vídeo aqui e aí trava um pouco. Obrigada, gente. Então, o Antonino comentou que você quer comentar, Antonino? Falou que quando esteve no Equador, conheceu uma história impressionante de uma mulher indígena. Sim, que foi essa da frase que eu falei, né? Pode contar para a gente, professor? Não, é só isso que eu escrevi, que assim, fiquei muito feliz de encontrar no texto de Catherine Walsh, de você mencionar uma frase de Dolores Cacuango, porque ela tem uma história impressionante. Ela
uma mulher que nasceu em uma fazenda como filha de criados, viveu uma condição de, no início, na década de 1920, viveu uma condição de semi-escravidão, praticamente passou a infância e toda a adolescência nessa condição, até que, por motivos familiares, os pais foram mandados embora da fazenda, ela foi bater na periferia da grande cidade, da capital do Equador, e viveu todo o processo de desenraizamento rural, de marginalização urbana e tal, e nesse processo todo começou a tecer conexões, a se envolver com movimentos sociais, movimentos sindicais, movimentos de mulheres e tal, até se tornar uma grande líder sindical e líder social indígena, a primeira idealizadora do conceito de educação indígena, que depois foi incorporado muito tempo depois na atual Constituição do Equador, né, de 2009, que foi implementada a ideia que foi sancionada, né, consagrada a ideia de educação indígena. É uma figura fantástica, uma mulher incrível, inspiradora. Eu tive a oportunidade de conhecer sua história, de ouvir pessoas falando dela, de ler sobre ela, e assim, estou recomendando para quem quiser conhecer um pouco mais a história de Dolores Cacuango, somente isso. Obrigada, professor Antonino, por trazer essa história. Acho que muitos de nós aqui não conhecíamos e vamos nos sentir mais instigados para conhecer, né? E bom, isso também é o pedagógico decolonial, né? Aí a Carla comentou também, né, que é o desafio à criticidade às ciências colonialistas, e também a outra é o abismal anticientismo, né? Pelos ressentidos, acho que é esse movimento anti-ciência, né? E aí a Alice agradeceu, também fico muito grata, Alice, de você estar aqui com a gente. E aí, gente, voltando aqui para o texto, ela vai trazer para a gente, né, as perspectivas freireanas e de Franz Fanon. Não sei se diria fanonianas, não sei se existe essa expressão. E aí, né, precisamente entender que essa pedagogia, que ela se inspira, como o professor já disse no começo, né, trabalhou com Paulo Freire muitos anos. Sim, Ademar, obrigada. E aí essa metodologia, né, que é imprescindível, né, dentro das lutas sociais, políticas, sejam ontológicas, epistêmicas, mas todas empenhadas na libertação. Então, quando a gente está falando desse pedagógico e decolonial, é isso que Paulo Freire diz, né? De uma educação, de uma pedagogia, de um método, a auto-organização, né, dos setores oprimidos, subalternizados, das classes exploradas, né? Então, essas lutas sociais, elas são cenários pedagógicos, né? São cenários também teóricos, são cenários de exercer essas pedagogias de aprendizagem, desaprendizagem, reaprendizagem, reflexão e ação, que a Catherine diz, né? E aí a entender uma coisa que a gente sempre diz, né, no movimento social, que o movimento, ele é pedagógico. Existe uma pedagogia intrínseca no fazer político do povo. É a forma como se olha, a forma como se organiza, é a forma... Você reconhece as pessoas organizadas, né, pela forma que elas se colocam nos espaços, pela mística que existe, o movimento popular, por exemplo, se vocês têm ou não a possibilidade de sentir ou de participar dos movimentos populares, sempre vai ter uma mística, né, que envolve um modo de fazer para envolver no sentido de coletivizar e colocar as diferentes consciências ali em comunicação, né, em diálogo, em acesso mútuo, né, e assim, porque há diferença, né, movimento estudantil, movimento popular, movimento sindical, todos têm suas peculiaridades e têm os seus formatos pedagógicos, mas cito aqui o movimento popular porque foi o ambiente em que passei, em que mais me chama a atenção, esse pedagógico, né, do sentido,
também da possibilidade de estar junto de uma maneira diferente, de entender o método como uma existência, como uma sociabilidade, mas também um método como uma forma, como que a gente vai organizar determinada tarefa, determinada forma de luta, né? Então, tudo isso é pedagógico, tudo isso é conhecimento, tudo isso é ciência. E que muitas vezes é ou capitulada, né, pelos setores academicistas que estudam os movimentos sociais, ou é negada pela academia. E aí reivindicamos, né, justamente esse método pedagógico que põe as consciências em diálogo, em comunicação, nesse exercício coletivo, né? Então, a educação popular faz parte disso, né? Faz parte dessa utopia revolucionária, que ela vai até dizer, né? Revolucionário marxista, branco, mestiça. Enfim, é uma luta que vai nos organizando, né? E vai percebendo a conexão desses povos, das comunidades que são racializadas também, né? Que vem sofrendo e vem resistindo ao mesmo tempo, sofre e resiste, né? Vem sobrevivendo a essa colonialidade, a essa dominação. Eu creio que a gente tem muito a aprender com essas pedagogias. E aí, por isso que é importante falar dessa pedagogia que perturba, né, que causa ruptura. Tem até uma frase que a gente gostava muito de dizer no movimento estudantil, que era assim, que as ideias voltem a ser perigosas. Na igreja também, quando eu era de grupo, né, porque existem os setores mais progressistas da igreja católica, e tinha também a música, né, que animava, que era que viemos para incomodar que viemos mesmo foi para incomodar e não para aceitar, né, o estado de coisas. Então, essa mística, né, que envolve mesmo a força, a luta, a possibilidade de estar presente, né, na vida, presente na história, sendo protagonista da história, vai nos colocando formas próprias, né, de exercer essa caminhada, que também envolve, né, acho interessante que ela vai dizer que essa pedagogia, ela também é um esforço para transgredir e para incidir na negação ontológica e existencial, epistêmica e cosmogônica espiritual, que tem sido feita nas academias, né, sempre separando a nossa existência, sempre separando o que é epistêmico, o que é cosmogônico, né, o que é espiritual. Então, só um instante. Oi, amor. Tá bom. Tá, meu sobrinho que entrou aqui para pegar o brinquedo dele. Certo. Então, gente, é justamente sobre entender, né, como parte integral Ai, gente, não é a Angela Davis, agora eu fiquei desconcertada. É a Bell Hooks, ela vai dizer naquele Ensinando a Transgredir, né, que ela tem um capítulo que vai falando sobre a conexão corpo, mente e espírito, numa pedagogia que envolva isso, que não separe essa possibilidade. Aí ela vai dizendo que nesse processo educacional, né, ocidentalizante, ele retira a possibilidade de um ser que é integral, de um professor que é integral, mas também de um estudante que é integral. E isso impede que os vários conhecimentos e as possibilidades humanas, né, se entrecruzem nessa educação. Então, é um pedagógico que também reivindica, né, isso, essa não separação. Não separa as subjetividades, né, as histórias vividas dos povos, não separa as formas de combate, né, a perseverança, as persistências, as lutas, enfim. Inclusive, tem, né, nessas histórias de vida
um processo de resistência e as histórias de vida, elas vão aparecendo como uma condição de retomar essa memória coletiva, né? Então, o sujeito, ele tem um protagonismo, né? Não é a homogeneização. Alguém tinha uma pergunta, não era? Os Condenados da Terra, descobri a influência deste autor para Paulo Freire e a forma como a pedagogia freiriana pode ser utilizada pensando emancipação. Sara, a partir disso, seria possível dizermos que nossos saudosos Paulo Freire já eram decolonial, mesmo assim, em um tempo em que não se pensava tal forma de luta? Ademar, né? Eu penso sobre isso, eu coloco Paulo Freire nessa perspectiva, né, latino-americana, porque o que é, se a gente for, por exemplo, Villanueva, ele vai dizer que o decolonial é essa resistência, né, latino-americana, é partir das nossas memórias de luta latino-americana. Então, a gente dificilmente você vai encontrar uma perspectiva decolonial que não se inspire em Freire, em Paulo Freire, mesmo que ele não tenha verbalizado. E, inclusive, aqui nesse texto, né, da Catherine Walsh, ela vai trazer o Paulo Freire para o centro da discussão freireana, né, aliás, decolonial, vai trazer Freire para essa discussão decolonial, porque é esse fazer político, a gente não pode pensar o decolonial como uma simples perfumaria teórica, uma forma bonita de pensar o mundo, ou meramente poética, né? Não é sobre isso, é poética porque nossos ancestrais reavivam essa subjetividade, né? E não separam a arte do pensar, não separa estar poeticamente no mundo, né? Então, pode ser bonito muitas das frases e com textos decoloniais, mas não é só sobre essa estética dessa linguagem, né? Mas é o fazer, o transformar, um fazer político que não separa a ação da fala, né? O dizer de agir. Então, envolve a organização desses grupos. Eu penso o decolonial nisso, enquanto uma ação, enquanto teorizar e agir. E é sobre isso que Paulo Freire também dizia, né, nos seus ensinamentos. Então, não consigo pensar decolonial, não consigo pensar América Latina sem trazer Paulo Freire, mesmo com todas as deficiências que Paulo Freire tinha, né, que na sua época não deu substancial foco, por exemplo, de colocar o processo de colonização num processo dentro de uma perspectiva cultural, ou não colocar no centro do debate o gênero e a raça, entendendo como estrutural. Inclusive, em vida, ele foi criticado, né, por isso, inclusive, incitam muito a Bell Hooks, né, dela ser freiriana e, ao mesmo tempo, feminista, e ele não ter colocado o gênero, né, no centro do debate. E eu acho muito interessante como ela responde isso, né, porque não dá para simplesmente desmerecer todo um processo de luta do Paulo Freire por essas falhas, né, teóricas, porque eu creio que ele também era uma pessoa do tempo dele. Eu não acredito em pessoas à frente do tempo. Eu acredito em pessoas do tempo, do seu tempo, que conseguem sair de dentro da caixa e conseguem, dentro das condições ali históricas, não perder as esperanças de reinventar, de recriar. E eu acho que foi isso que Paulo Freire fez. Dentro do processo histórico, pensar formas de recriar. Infelizmente, há falhas na teoria dele, assim como eu acho que há falhas em muitas, né, dos teóricos, e essa é uma das falhas, não ter colocado na centralidade, né, o raça e gênero, e ter compreendido o colonial, né, numa perspectiva mais cultural, e isso a Catherine Walsh também vai apontar aqui nesse texto.
Não sei se vocês leram, mas eu estou tentando trazer aqui as ideias mais fiéis possíveis, né, do texto, para não fugir tanto. E porque entendo que grupo de pesquisa é mais sobre isso, né, de entender o texto. Mais sobre isso do que falar aqui o que eu penso. Não sei se eu estou errada, mas é uma leitura coletiva, eu estou entendendo que é assim. Então, esse pedagógico, não sei se respondi a Ademar, mas acredito que sim, que não dá para fazer leitura decolonial, contracolonial, pós-colonial, sem trazer o Paulo Freire, né, porque foi um dos grandes pensadores latino-americanos. Então, é fazer desse pedagógico também um político, né? E aí a gente vai aprendendo a desamarrar, nos desamarrarmos, né, enquanto oprimido, e vai aí abrindo os olhos, descobrindo o mundo de forma crítica, né, que na verdade é uma forma de ler o mundo. Imagina só se a gente consegue, né, despertar para ler o mundo de forma crítica. E também ele vai dizer que é um processo de humanização, tanto dos oprimidos como dos opressores, né, que também se desumanizam no ato de explorar e de subalternizar. Também vai trazer aqui, só um instante para eu me localizar nos tópicos que eu trouxe. Aí já entrando no Fanon, né? Ela vai apontar algumas diferenças, né, entre o Fanon e o Paulo Freire, e vai dizer que para Fanon essa descolonização, né, ela é a recriação, ela é a criação, né, de homens novos, e aí inclui mulheres novas também, né, porque no texto dele é homens novos, e sobre isso que a gente estava falando, né, da falta do gênero nesses teóricos aí, que vieram antes. Então, é essa criação mesmo, né? Entender que o decolonial é uma criação de pessoas novas, né? De homens e mulheres novos, que vai deixando de ser coisa a partir do momento em que desperta, né? Para compreender todo o processo de colonização. E aí vai deixando de ser coisa e vai se tornando humano. E assim também é que vai se libertando, e assim também é que vai sendo rede na emancipação de outros, né? E assim é que vamos construindo a autoemancipação popular, né? Acho interessante isso, quando ele diz que a gente vai percebendo, vai se percebendo enquanto coisa, e para se decolonizar é preciso se perceber, e nesse processo a gente vai deixando de ser coisa, porque vai compreendendo, né, a ler esse mundo, e vai se libertando. Acho, assim, muito incrível, porque acho que o capitalismo faz isso mesmo com a gente, vai nos transformando em coisas, né, em máquinas, em ferramentas, né, nesse processo aí nesse processo fabril mesmo de construir desigualdades. Então, a gente perceber, como a Alice sempre diz para a gente, né, o colonial em nós é um processo também que pode doer, mas que é extremamente necessário. Então, essa descolonização, segundo o Fanon, é uma forma de desaprendizagem, né? Se a gente vai se decolonizar, a gente vai desaprender o que a gente aprendeu com esse sistema colonialista capitalista, né? Esse sistema opressor, a forma que ele nos ensinou a estar no mundo. Então, como é que são essas relações e onde é que a gente pode criar uma outra humanização, que para o Fanon não é só não é uma humanização iluminista, uma humanização na perspectiva europeia, né, dos iluminados e tal, mas existe também uma outra humanização. Onde estão as bases, né, dessa humanização, desse processo que a gente quer ser? Tem até uma poesia do Tiago de Mello que diz, né, o homem que eu quero ser. Posso não estar, algo em torno disso, né, que a gente pode não ver, o homem é a mulher que a gente quer ser, mas que a gente está aqui tentando construir, né, essa reumanização.
E aí isso requer, né, dos povos, né, ele vai citar, o Fanon vai citar, logicamente, né, os povos negros, mas aí eu entendo também que os outros setores também, né, outras etnias, mas também classes oprimidas e setores oprimidos da sociedade, é preciso que a gente crie, né, essa consciência própria de que a gente foi alienado, né, de nós mesmos, dos outros, e que foi colocado para a gente uma consciência que é dos brancos, né, ou seja, dos povos ocidentais, que agiram nesse capitalismo, né, e aí ele vai dizendo também que esse processo exige uma consciência das pessoas brancas, né, para entender onde é que houve essa cumplicidade, né, no sistema moderno colonial. Então, é de fato uma desaprendizagem, né, para a gente aprender e para a gente avançar. Mas para ele não é só, não diz respeito apenas à consciência. Para o Paulo Freire está mais próximo a isso, né? O Paulo Freire sempre vai falar da consciência, conscientização das classes subalternizadas, dos setores oprimidos e tal. E para o Fanon, isso só não basta, a consciência só não basta. Então, é preciso a gente introduzir outras ferramentas, né? E ele vai dizer, é preciso a gente introduzir modos de invenção, né? De fazer existir uma invenção. Então, é a gente criar, ser parte ativa, né, do ser, da prática, da libertação. Não basta só a gente ter consciência, precisa a gente agir, a gente estar presente no mundo, né, presente nessa história. E aí ele vai dizer que isso sim, fazer com que exista essa invenção, esse é o processo que implica radicalmente essa reumanização, né, essa outra humanização, a reinvenção radical desse ser humano, né? Desse humano que a gente quer ser. E aí que o Fanon vai dizer que é educar, e aí de novo, né, ele diz o homem, mas aí vamos dizer, né, a mulher, educar o homem e a mulher para ser acional, né, para ser de ação, preparar os seres humanos para ser de ação, para não ser apenas para não ficarmos apenas na teoria, né, mas sermos pessoas que agimos, né, e que agimos não em vontade própria, mas que agimos coletivamente. E aí ele vai trazer também o conceito de sociogenia, né, que ele vai entender como uma pedagogia própria de autodeterminação e autolibertação, e vai dizer que sim, Carla, eu acho que ele defende, o Paulo Freire também defende a praxis, com certeza, mas há algo aí que eu acho que a gente poderia até pesquisar um pouco mais, talvez eu não consiga explicar, mas há alguns setores que não aceitam, né, esse termo, conscientização, e aí demonstram não é nem uma dicotomia, e nem dizer que um é melhor do que o outro, mas dizer que Fanon é melhor do que Freire, eu acho que não seria isso, não. Mas há uma crítica em torno desse processo, né? E que o Fanon vai, às vezes, ninguém conscientiza ninguém. Mas eu acho também que Paulo Freire acreditava nisso, que ninguém conscientizava ninguém. Porque ele sempre diz, né, que ambos se educam, né, mediatizados pelo mundo. Enfim, acho que é algo que a gente pode ver com calma, né? E isso, que a conscientização se dá no encontro, né, no coletivo, eu também acho. E acho que ambos pensam assim, né? Tanto Paulo Freire como Fanon. Mas no texto, né, ela vai dando essa... E eu já estudei esse texto em outro grupo, que isso também deu o que falar. Essa mesma questão aí da consciência, né?
enfim. E aí, como ele vai dizendo da sociogenia, né, do Fanon, como que é uma aposta, né, numa pedagogia de autodeterminação e autolibertação. E aí vai exigir, né, alguns componentes que são centrais, por exemplo, despertar, né, fazer despertar, é isso. Acho que talvez o despertar é essa leitura do mundo, né, que a gente aprende também com Paulo Freire, a estimular, né, a autoagência e a ação, ou seja, a autoorganização, isso que Carla está dizendo, que ninguém vai se conscientizar, ninguém vai conscientizar o outro e ninguém vai fazer pelo outro, é a autoorganização, a autogestão, né, essa ação que a gente, inclusive, aprende muito com os movimentos indígenas, né. Também preciso facilitar a formação de subjetividade, autorreflexão, fomentar a revitalização de racionalidades políticas, éticas, outros que se distanciam da razão moderna ocidental. Então, acho que esses componentes aqui, esses enfoques que a Catherine pensou, né, do pensamento fanoniano, é bem interessante, que é despertar, estimular, né, a auto-organização do povo, a auto-organização popular, dos setores oprimidos. Acho que sem isso, de fato, a gente não consegue sair do lugar e facilitar essa formação dessa subjetividade, ou seja, parar com esse epistemicídio, né, penso eu, com esse epistemicídio, com esse sufocamento, né, até esse ontocídio também, gerar essa autorreflexão, enfim. Deixa eu ver aqui o que comentaram no grupo. Laísson Gabriel diz que talvez seja a leitura que Fanon fez a respeito da leitura de mundo tem a forte influência de uma perspectiva de grupos marginalizados para além da classe social. Querendo ou não, a teoria de Freire homogeneiza a classes em oprimidos, não se atendo a recortes sociais. Eu acho que é sobre isso mesmo. Ele vai para ele é um marxista que naquele momento não percebeu esses outros processos, né, identitários, o que para Fanon era impossível de não perceber, porque logicamente uma pessoa que vivia o racismo na pele, né, não tinha como perceber, e Freire não tem esse recorte, né, racial. E aí penso que seja isso mesmo. Talvez parta daí as diferenças, né? E aí o Antonino colocou que a leitura de ambos são de ambos limitadas. Também penso tanto Freire quanto Fanon defendem que a conscientização se dá no encontro e na troca, que ninguém conscientiza ninguém de cima para baixo, ensinando algo que um detém previamente e o outro não. Mas como vocês precisaria pesquisar mais para saber se é possível mesmo afirmar essa convergência. Eu acho que o que a Catherine traz aqui nesse texto não é uma oposição. Eu acho que ela vai pegando o que tem em um, que tem no outro, que não tem no outro, mas que tem em um, e vai construindo esse pedagógico e o decolonial que ela defende. Não penso que seja oposição, mas que seja uma composição, né, onde os dois possam tanto o Freire com a educação popular, como o Fanon nessa sociogênese, né, que ela vai falar, que incita, né, essa outra humanidade, essa pedagogia que fomenta a libertação, eu acho que aí é mais para a gente ir compondo um quadro mais amplo e não de oposição. Eu talvez tenha me expressado mal, se dê a entender que era oposição, mas eu acho que ela não opõe, que ela vai compondo um quadro, né, com que tem um e que tem no outro, o que vai faltando em um, e o que é mais forte em um, né, que não é tão forte em outro, ela vai buscando esse caminho para o pedagógico decolonial. Obrigada, Laísson Gabriel. Então,
ela vai dizer, né, que essa sociogênese do Fanon é uma forma de pensamento rigoroso sobre humanidade, mas não é qualquer humanidade, né, isso que eu estava falando anteriormente, são essas, não é essa humanidade do ponto de vista europeu, mas que vai se construindo em outras perspectivas, outras subjetividades, né, outras formas de existência. Também outra coisa que eu acho interessante do Fanon, que trouxe aqui no texto, é que, para ele, o sujeito, ele interioriza essa colonização, né? E criando essa não existência, uma forma de, como se não existíssemos, né? Porque quando a gente nega o mais profundo do que nós somos, a gente, de certa forma, está criando não existência. Mas o que eu achei mais... Porque, Paulo Freire também vai dizer algo sobre isso, né? Que o oprimido hospeda o opressor. Mas achei interessante que Fanon, ele diz que é preciso... não, eu acho que talvez seja aí a questão da conscientização. Porque ele vai dizer que não basta só a gente ter consciência, né, dessa colonização, mas é preciso entender o processo que nos levou a isso. Qual é esse caminho? Qual é esse caminho que nos levou a essa colonização e o caminho que nos levou a interiorizar essa colonização? Porque, de fato, gente, tem coisas que a gente se pergunta, meu Deus, mas como é que a gente é um povo que aceita tal coisa, é um povo que faz tal coisa, que se vende, na época das eleições, vende seu voto por R$50, por R$100, por um saco de cimento. Então, quando o Fanon diz isso, que é preciso não só a conscientização, ali não sei se ele fala conscientização, mas ele diz que tomar esse conhecimento, né, do sujeito colonizado, mas também entender o processo que nos levou a isso, eu acho que é uma chave teórica, assim, simples, mas de muito poder. A gente entender como foi que a gente chegou a isso, como é que a gente consegue diariamente produzir sociedade, produzir mesmo uma sociedade que se aliena, que não está ali em condições de se perceber enquanto uma classe oprimida, ou de se perceber enquanto um setor que está sendo alijado, né, de seus direitos, das suas condições de vida, enfim. Então, ele vai dizer que essa humanização é um ato de ser plenamente humano, que não está contemplada, não se contempla, né, só com um ser integral de se conhecer, do ato de conhecer esse processo, mas também de ser um sujeito consciente, né? Eu acho que é mais ou menos sobre isso. Eu vou tentar ler aqui com vocês uma passagem. Sim, que aí o Ademar está dizendo que essa passagem sofre influência de Hegel. Acho que até se quiser falar, Ademar, pode contribuir aqui. Você quer falar? Não? Então, eu vou ler aqui o que ele escreveu. Essa leitura do Fanon sofre influência de Hegel, da dialética senhor e escravo, sobre reconhecimento do outro. Isso é muito complexo, não posso dizer que Freire faz o mesmo caminho. Obrigada, Ademar, eu acho que talvez seja isso. E não, mais uma vez, né, não dizendo que um é melhor do que o outro, mas precisamente um não é o mesmo que o outro. Então, vai ter chaves de leitura da realidade diferenciadas, né? Mas acho que ambos são extremamente importantes. E, sim, aí o trecho, eu não sei se eu vou conseguir ler direito, porque está em espanhol, mas diz mais ou menos assim: neste sentido, e para Fanon, a humanização como ato de ser plenamente humano não está contemplada desde e como parte integral do ato de conhecer, de ser um sujeito, aqui tem consciente, deve ser um sujeito que conhece, né? Consciente, alguma coisa assim. Mas bem,
está entendido desde a humanização produzida por e integral à condição colonial, é dizer, a colonialidade do ser, saber e poder, e da existência mesma. Então, acho que está, vou até colar aqui para vocês, para fazer essa leitura mesmo coletiva, né? A gente refletir juntos. Aí, acho que vocês têm acesso ao texto, né? E aí me ajudem também a compreender aqui, porque eu estou entendendo aqui que é um grupo de estudo, né? Então, é justamente isso, né? Porque a gente tem que ter a consciência, mas também entender que o nosso processo de reumanização, né, ou de construção de outra humanização, ela também é importante, essa invenção, essa criação, né? E isso vai passar, né, pela colonialidade do ser, do saber, do poder, pela nossa própria existência, né, segundo a Catherine Walsh. Eu vou passando aqui do Fanon para eu ir para um outro... E aí já finaliza essa parte para a gente abrir de vez a roda, né? Para outras falas de pessoas que não se sentem à vontade de intervir enquanto eu falo. O outro autor que ela traz para a construção desse pedagógico e decolonial é um autor chamado Manuel Zapata Olivella. Por sinal, eu não o conhecia até ler esse texto, mas que é escritor, novelista, né, e aí depois eu fui procurar, tem vários textos dele poéticos, né, várias novelas dele, romances e tal. Também foi médico, né, antropólogo, e aqui ela diz, como ele mesmo dizia, um vagabundo do e pela vida. Então, quer dizer, é alguém que entende, né, que a nossa existência também não é só a subjugação no trabalho, né? Mas é uma existência mais transcendente, né? Eu entendi esse trocadilho dele assim. Aí o Antonino está dizendo também que não conhecia, né? Mas que ele é um afro-colombiano, né? Não sei se eu decorei aqui a descendência, país dele, mas acho que é colombiano. Então, ele vai dizer, né, que isso, afro-colombiano. Então, as ideias dele, né, são bastante centradas nessas questões da raça, e aí ele vai destacar bem isso, né, das muitas formas de criar e das próprias influências dele, né, que também vem de África, mas ele também sendo colombiano vai ter outras influências, então ele vai trazer isso, vai fazer uma crítica, né, também às injustiças sociais na Colômbia, né, e vai reclamar essas questões raciais, mas também das injustiças e como é que eu posso dizer? Dessa questão diaspórica mesmo, né? Dele ter saído de toda essa questão da escravidão, né? Enfim, e principalmente as questões de rebelião. Então, ele vai... O livro dele, inclusive, né, se chama Rebelião de los Genes, e aqui a Catherine Walsh trouxe para a gente, resumidamente, 7 pontos, né, 7 chaves para entender o pensamento humanizante e desalienador do Zapata, né, de Zapata, Manuel Zapata Olivella. Então, o primeiro, e eu acho que aqui é incrível, porque ele dá, assim, um projeto, né, para a gente. Ele é como se estivesse dizendo aqui, ó, galera, tá aqui um projeto de sociedade em massa. Então, ele já fez um trabalho aí teórico
para nos adiantar, né, no processo revolucionário, no processo de transformação mesmo social. E eu achei muito interessante as perspectivas dele. Uma que ele diz que é assim, que a gente tem que se localizar, logicamente, né, do lado dos oprimidos. Então, acho que é o primeiro passo. Onde é que a nossa ciência, né, se localiza? De onde é que ela parte? Em nome de quem ela advoga, né? Então, é justamente aquela questão de combater o objetivismo, né, academicista, de dizer, não tem um lado, não me filio a nenhum lado, enfim. Mas acho que a ciência decolonial, né, aliás, essa reconceitualização da ciência por parte dos estudos decoloniais, ela vem justamente nesse sentido, de dizer que a gente tem que se localizar mesmo junto aos oprimidos, né? Aí o outro seria enfrentar as heranças alienantes da escravidão e da colonialidade que são presentes até hoje, incluindo aí as heranças do desconhecimento da história, da filosofia, das ciências e dos pensamentos afro-indígenas. Então, é fundamental que, se a gente quer enfrentar essas heranças alienantes, que a gente também inclua aí, né, o enfrentamento ao apagamento, né, à invisibilização e à subalternização das epistemologias e ontologias afro-indígenas. E aí diria também que ao redor do mundo, todos os outros povos que foram colonizados, né, vide aí a colonização que não se deu aqui, se deu também em outros países, né, a Índia, por exemplo, colonização inglesa, né, e outras, enfim, se a gente for citar aqui, mas só para dizer também que ele reivindica, né, afro-indígena por ser latino-americano, né, creio eu, não desconsiderando as outras ordens de conhecimento, né, que tem aí em outros mundos que também foram colonizados. Então, é preciso também para ele decolonizar a mente e desalienar a palavra, né, a palavra que foi alienada, que é alienadora. Acho que isso também vai casar, né, com as discussões de Paulo Freire, quando ele fala sobre o direito de dizer a nossa palavra. Então, é retomar a palavra viva, uma palavra que cria, que dá lugar a um pensamento, né, a pensamento próprio, a pensamento novo, que cria uma outra linguagem, e que cria essa linguagem com rebeldia, né, diz ele, que é ter essa rebeldia na linguagem, na estética, né, que se funda no conhecimento que é vivencial. E aí vai criando, né, as possibilidades libertadoras para resgatar esse acervo nosso, né, dessa memória que é tão rica. E aí a outra questão seria revelar o caráter racista na história e nas ciências eurocentradas, e reconceitualizar a ciência. Penso que é isso que nós estamos tentando fazer aqui, né? Denunciar o caráter racista da ciência e também relocalizá-la. Também resgatar e recriar as estratégias de libertação, essa memória ancestral, nessa memória coletiva, ela também traz, né, as estratégias de libertação que vão se fundindo a estratégias novas, né, do tempo presente. Acho essa 6 aqui muito interessante, que ele diz que é forjar a família Muntu, e no Banto, né, Muntu é mais ou menos algo próximo a uma humanidade, a algo que nos coloca em conexão, que nos diz que humanidade, que vivência, né, que relação, não é só o humano aqui, né, que está aqui, mas vai entendendo essa presença de gente, né, também outras conexões. Então, é muito interessante a questão do Muntu, que ele fala, né, forjar a família Muntu. E aí ele diz assim, que é entendida como a soma dos defuntos, né, seja os ancestrais e dos vivos, unidos pela palavra, dos animais, das árvores, dos minerais, das ferramentas, enfim. É uma concepção ampla, né,
de humanidade, é uma outra concepção, que vem também aí dos povos africanos, né? E, por fim, ele fala que é encaminhar um novo conceito ecumênico sobre o ser humano. Aí, de novo, né, parecido com o que Fanon diz, é preciso a gente não só apontar uma humanização e deixar que o conceito de humanidade dos iluminados, né, vença, mas criar esse outro processo. E aí, quando ele fala de encaminhar um novo conceito de ecumênico, também é para fugir àquela ideia da mestiçagem nacionalista, né, que encobre, que diz que a gente festeja, que é uma democracia racial, que está todo mundo aqui num processo de igualdade. Então, esse conceito ecumênico, ele tem que ser refeito para não mascarar as diversas opressões, né, que existem até hoje. E aí, gente, eu tentei trazer aí os principais pontos, né, que me tocaram desse texto da Catherine, e dizer que é isso, né, que a gente está aqui para se enredar em caminhos novos, construir caminhos novos, que sejam pedagógicos, também comunicativos, né, que tragam horizontes, né, de teorizar, de pensar, mas também de fazer, de ser, de existir, de sentir, de transcender, né, também de escutar o que não está aparente e de nos encaminharmos para uma desalienação do coletivo, né, que nos leva a ser individualista e nos encaminhar para uma recuperação dessa memória coletiva e também desse fazer coletivo, né, junto às classes populares oprimidas, setores étnicos, raciais, de gênero, enfim, que sofrem, né, que são explorados pelo sistema capitalista e colonialista. Aí, eu acho que eu passo agora, se a gente quiser circular a palavra. Muito obrigado, Sara. Foi incrível, como sempre. Foi riquíssimo, instigante, assim, deixa inúmeros caminhos de pensamento, de perguntas, interpretações. Foi realmente fantástico. E assim, você foi respondendo a vários questionamentos, perguntas, ou dialogando com comentários que foram surgindo à medida que você falava. Então, não tem, por enquanto, comentários, mas aí a palavra está aberta, quem quiser, ou no chat, ou então abrir um microfone e ou colocar questões para a Sara, ou então complementar com suas próprias reflexões, observações. A palavra agora é com a Roda. Alguém pediu para falar aí no chat, mas está com o perfil do Descom. Gostaria de fazer um comentário. Ah, não, é o Descom dizendo, se alguém se alguém quiser fazer um comentário, pode abrir o microfone e a câmera. Entendi agora. A Carla fez uma provocação aqui, que gostaria de visualizar desdobramentos desse curso, esses encontros que a gente fez, né, segundo semestre. Acho que... Então, vamos pensar coletivamente, Carla, que tipo de desdobramento você visualiza ou gostaria de propor? Então, vou abrir aqui a câmera e falar, né, ficar digitando. Gente, é muita digitação, né, muita digitação. Às vezes agora eu estou preferindo até em grupos, assim, de trabalho, no Zap, estou preferindo gravar, não estou aguentando mais digitar, não, gente. Mas não, lógico, é muito potente, a gente precisa fruir esse rio, né, desse encontro. Eu gostei muito, né, acho que todo mundo tem uma agenda assoberbadíssima, né, a maioria das pessoas está trabalhando muito, já trabalhavam muito, estão trabalhando muito mais, né, mas eu gostaria, sim, de criar aqui um canal, para a gente poder pensar, talvez, num fórum permanente, mas assim, de encontros, ou mesmo de estudo. É isso. Eu não tenho uma ideia formada, queria pensar junto. Mas, Sara, assim, maravilhosa
maravilhoso encontro que você nos facilitou, como todos os outros encontros. Eu sou muito grata, tá bom? Nós que somos gratos pela tua participação, Carla, sempre, assim, sempre nos enriquecendo tanto e nos tocando tanto, né, com as tuas palavras, as tuas contribuições. E achei muito interessante assim, pessoalmente, gostei muito dessa ideia de um fórum permanente. Podemos conversar depois dentro do Descom, e se você quiser também, a gente vai deixar os nossos contatos. Se você quiser ir conversando com a gente, por que não procurar uma ferramenta, uma plataforma que permita isso e a gente poder desdobrar essas discussões em fórum permanentes nos quais quem quiser participar a qualquer momento possa colocar suas reflexões, contribuições. É uma excelente ideia, eu gostei muito. Tô dentro, tô junto. Eu queria agradecer por estar aqui, né, e também todas as pessoas dizendo parabéns e agradecendo pela partilha, né, então eu queria agradecer também a Andriele, né, a Ana Paula, disse que nunca sai a mesma, é muito difícil sair a mesma mesmo desses encontros, e fico feliz de que a roda tenha girado, também aprendi muito aqui com as intervenções, né, e quando a gente lê e procura passar o que a gente entendeu, acho que a gente aprende de novo, né, ou a gente, uma coisa que a gente pensou que era de um jeito, aí quando começa a conversar, a gente, isso daqui acho que não era bem aquilo, era outra coisa, não sei o quê. Então, é muito incrível estudar junto com vocês, acho que esse Descom aqui, né, esse grupo de estudos, ele é incrível porque é de fato estudo, né, de fato a gente se abrir, né, abrir a mente e o espírito, né, e o coração para estar em roda. Eu acho, assim, entrando nessa questão do que fazer, né, Carla, esses encontros a gente fazia presencialmente, né, e aí a pandemia nos obrigou a fazer virtual, e aí a gente teve a grata surpresa de aparecer pessoas de outros estados, né, como você, que ficaram aqui até hoje, né, até o final desse semestre, né, e aí eu fiquei pensando como a gente pode continuar conectado. De repente a gente poderia fazer um fórum de discussões, né, para se encontrar uma vez no semestre ou 2 vezes no semestre para trocar o que a gente está produzindo nas universidades, né, nos diferentes locais. Eu acredito também que não só na universidade, mas em outros setores, como aqui não era da universidade, mas que trouxeram, não é nem mais, e que trouxeram, né, contribuições riquíssimas, e eu acho que, não sei, de repente a gente pode pensar aí, porque se de repente, se Deus quiser essa pandemia acabar, a gente vai voltar a se encontrar presencialmente, né, e vai acabar, né, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. Eu não sei o que vocês... Seja mais sério do que a gente imagina. Sara, tem uma pergunta de Alice, que é a seguinte, eu vou ler para você. Sou da área da comunicação, especificamente do jornalismo. Assim como você, gostaria de saber como você pensa ou sonha práticas pedagógicas coloniais em nossa área, em especial por ser tida, muitas vezes, como muito, entre aspas, técnica. Essa é a pergunta de Alice Andrade, querida pesquisadora do Descom. Alice, eu acho que o que a gente estuda aqui sobre esse pedagógico, né, eu sempre procurei aplicar no sentido da comunicação, né, porque como o próprio Zapata vai falar, é preciso a gente encontrar, fazer, né, com que essa palavra seja desalienada. E quem aliena constantemente essa palavra de forma mais massiva são os grupos de comunicação midiáticos, né? Comunicação midiática, sim. E aí, o processo de comunicação desalienadora, que reivindica, né, esse dizer a palavra dos setores que foram subalternizados, ele também é um processo pedagógico, né? Também é um processo decolonial, no meu entendimento. E aí é buscar uma comunicação que
que refunde, né, essa palavra como uma forma reparadora mesmo, uma reparação histórica da alienação da palavra, uma reparação histórica da subalternização, reivindicar também uma comunicação que aceita outras estéticas, né, que aceita outras formas de existir, como você mesmo disse, os estudos de comunicação, e não só os estudos de comunicação, mas o fazer comunicativo é impregnado pelo saber-poder colonizador, uma vez que determina a estética, determina a forma de ser, e determina quem são as vozes que vão se expressar. Então, eu acho que entender a nossa missão como comunicadores que pensam na perspectiva decolonial ou contracolonial, pós-colonial, não sei o que você preferir aí, também é buscar formas de resgatar essa palavra verdadeira, né? Essa palavra que sempre foi dita por outros, interpretada por outros, e nunca dita pelos próprios sujeitos. E acho que é um pouquinho disso que a gente tenta fazer no nosso coletivo, né, no Ocorre Diário, buscar rotas em que essa palavra flua, como disse a Carla, como um rio, né? Acho que é um dos primeiros processos. E como o Zapata disse aqui também, recriar, né? É uma palavra viva, é uma palavra que se move. Então, se ela se move, se ela é viva, ela também vai dizendo sobre uma linguagem própria, sobre uma estética própria, e que muitas vezes deve ser, né, a linguagem aí, a estética da rebeldia, porque é não é só uma forma de dizer, vamos fazer outra comunicação, mas é porque é preciso outra comunicação, uma comunicação que ponha, de fato, as consciências em diálogo, e não que seja a comunicação dos comunicados, dos informes, da verticalidade, né, que vem de cima para baixo, o que já vai ser informado, o que já vai ser repassado para a população, mas é dar condições de ler o mundo de fato, né, de ler o mundo, de entender o mundo. Acho que é por aí. Obrigado, Sara, pela resposta. Então, realmente, você me fez pensar muita coisa também. E sente essa dificuldade muito grande em praticar decolonialidade na nossa área, né? A gente discute, aqui a gente discute epistemologias, a gente questiona os pressupostos da ciência, a gente discute pensamento emancipatório, mas na hora de pensar a comunicação, a gente sempre encontra esses entraves, essas dificuldades de enxergar e visualizar como praticar decolonialidade dentro dos processos, né, e do dia a dia da prática comunicacional, principalmente a comunicação midiática. Então, muito instigante tudo que você falou. E aqui também eu estou bem empolgado, porque estão surgindo ideias muito interessantes, a questão de um livro, uma coletânea de ensaios, propostas bem interessantes, que estou anotando tudo para depois a gente colocar na nossa roda interna, no Descom, e ficar discutindo, né, possibilidades para esse 2021, que nós todas e todos esperamos que seja um ano melhor do que está se encerrando. E também eu quero, não sei se tem mais perguntas ou questionamentos, mas eu quero fazer um agradecimento, porque estes momentos, tivemos 4 encontros nos diálogos decoloniais, foram realmente momentos transformadores, foram momentos nos quais dos quais em cada encontro a gente sai transformado, sai diferente de como entrou, com muito mais, com um horizonte de possibilidades de pensamento e também de existência infinitamente maior do que a gente tinha ou conseguia enxergar, visualizar quando a gente entrou. Então, tem sido momentos transformadores, e essas trocas, e poder nos conectar com
com corações e mentes do Brasil inteiro, de norte a sul e de leste a oeste. Isso tem sido uma experiência fantástica, invisível para todos nós. Então, vindo ao encontro daquilo que alguns de vocês estavam colocando aqui no chat, com certeza nós iremos continuar nesse formato de encontros virtuais. No próximo semestre, nós vamos seguir o calendário acadêmico da UFRN, então nós teremos um novo semestre remoto a partir de janeiro, entre meados de janeiro e final de abril, e nós com certeza iremos repropor novos ciclos de encontros, e estamos abertos, inclusive, nós começamos de uma forma mais contida, mais tímida, porque, claro, era a nossa primeira experiência, mas nós estamos abertos a todo tipo de colaboração, a todo tipo de participação. Então, se alguém de você, quem quer que deseje contribuir, sugerir textos, se propor para conduzir encontros, para ser debatedor ou debatedora em encontros, sinta-se totalmente à vontade. Desde já, vocês estão todas e todos muito, muito bem-vindas e bem-vindos, tá certo? Contamos com vocês e com as contribuições e as participações de todos vocês. E eu gostaria também de agradecer de coração essas pessoas maravilhosas que são a equipe do DESCOM. Vocês já tiveram a oportunidade de comprovar, de sentir na pele quão maravilhosas e maravilhosos todos eles são, e alguns vocês tiveram a possibilidade de comprovar nesses encontros. Então, agradecer de coração mais uma vez Sara, Andriele, também Kathleen, também Ribamar, Joana, todas as pessoas que vocês puderam ouvir, tiveram o prazer e a alegria de poder ouvir e interagir com eles nesses encontros, e também a quem está no DESCOM e não pode nesse semestre participar, mas a nossa maravilhosa Alice Andrade, que está gerenciando a sala aqui desde o perfil do DESCOM, pesquisadora de relações étnico-raciais em uma perspectiva decolonial, e as nossas queridas Bia, Beatriz Pires, Cecília, enfim, todas e todos que compõem essa comunidade maravilhosa. Não dá para chamar de grupo de estudos, é uma verdadeira comunidade, de afetos, de partilha, que vem sendo construída, que é o DESCOM. Então, realmente, muitíssimo obrigados, e se não houver outras questões, eu gostaria de pedir, por favor, às pessoas do DESCOM, que estão presentes na sala, não está todo mundo, mas quem está presente possa abrir as câmeras, que a gente possa tirar um registro desse momento, e também, quem quiser e não se incomodar de abrir as câmeras para a gente tirar um registro desse momento, o nosso último encontro do semestre, antes da gente se despedir, eu agradeço. Andriele, querida, muito bom de ver. Peço, por favor, se alguém de vocês, se você, Sara ou Alice, puder fazer esse registro, porque eu não sou muito bom de captação de tela. Sempre que eu faço, fica alguém de olho fechado. Vou ajustar a tela aqui. Obrigado, querida. Prontinho. Vamos lá. 1, 2, 3, e todo mundo sorrindo. Pronto. Muito obrigado, Alice, e muitíssimo obrigado mais uma vez a todas, a todos. Não tenho palavras para agradecer. Também não vou mencionar, porque seria justo, tantas pessoas queridas, maravilhosas, que nos acompanham desde Porto Alegre até Teresina, do Rio de Janeiro até a Paraíba. Então, assim, a gente está realmente cheio de emoção aqui, cheio de gratidão. Então, só gratidão, só amor por vocês. Esperamos vê-las a todas e a todos em 2021, que nós esperamos que seja um ano melhor.
E se a Meli, a Alice, as pessoas queridas do ESCOM quiserem também fazer uso da palavra com vocês, à vontade, queridas. Eu gostaria de pedir uma coisa. Se a Arielle e outras pessoas pudessem cantar uma música para a gente poder fechar aqui em essa celebração, por termos nos encontrado nesse espaço e por continuarmos, né, nesse rio aí, pois vamos nos encontrar bem mais. Eita, me pegou de surpresa. Sara, você quer puxar uma canção, Sara? E aí eu tento complementar e a gente tenta cantar junto? Como a gente pode fazer? Eita! Só me veio um à mente. Canta, É só começa. na verdade, que eu sei. Que me fez lembrar isso aqui que a gente está, né? Que é uma comunidade. Ela diz assim: sou feliz, é na comunidade que eu sou feliz. Sou feliz, é na comunidade que eu sou feliz. E mais ou menos isso, um refrão aí dessas rodas, né, do movimento popular. E aquela outra do companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Maravilha. Obrigada. E chamei ver vocês na hora que abriram as câmeras para fotografia. Emocionada, quanta gente bonita. E o tambor de Carla, né, nos conectando com as batidas do nosso coração e o coração da Mãe Terra, né? Só agradeço por essa medicina. Obrigada. Muito bom, gente. Muito feliz com estar com vocês, ainda mais depois de uma situação tão braba das eleições aqui no Rio de Janeiro. A gente precisa alimentar o coração. E hoje foi muito alimentado para o nosso encontro. Arro. Arro, gratidão. Obrigado, cara. Obrigado, Sara, também. Obrigado, Andriele. Como Sara cantou, andamos bem sozinhos, mas juntos, todas e todos andamos meio. Então é isso, continuemos juntos. Muitíssimo obrigado a todas e a todos. E tenham um 2021 maravilhoso e até muito breve. Tchau, queridas e queridos. Tchau.